Cecília, e você acredita que existe alguma diferença entre vícios por jogos, né, esses que têm sido debatido mais agora, e pelas drogas consideradas pesadas? Tem alguma diferença entre esses dois vícios? A diferença primordial é que o vício por jogos é mais fácil, porque todo mundo tem celular, todo mundo usa celular. Então, o vício está na palma da sua mão o tempo inteiro, 24 horas por dia. E como que você vai se separar do celular se hoje a gente trabalha com ele? Se hoje existe, por exemplo, uma demanda por rede social muito grande, você tem que ter uma rede social, você tem que se mostrar, você tem que aparecer, se você não aparece, você não consegue trabalho, enfim, todas essas coisas são muito fortes. E o vício por drogas, ele normalmente implica a necessidade da pessoa ir até algum lugar para encontrar o objeto de consumo. O vício dos jogos, principalmente esses jogos a nível de aplicativo, esses jogos de azar, as apostas, né? O grande problema é que você tornou isso diário. Ele é constante na vida das pessoas. Então não tem como eliminar esse contato com aquilo que te vicia, com o objeto do seu vício. Então ele é muito pior. Mas em essência, fisiológica e psiquicamente, é a mesma coisa, talvez comparável a drogas mais pesadas possíveis. Eu cheguei a ver que ele afeta os mesmos campos do cérebro que qualquer outro tipo de droga, né? Esse vício por jogos. Sim, sim. A gente pode pensar, por exemplo, se a gente for olhar pela neuropsicologia, por aspectos neurológicos, esse tipo de satisfação, ele ativa o seu sistema de recompensa, que é a mesma coisa que acontece com drogas mais pesadas. Algumas drogas que são um pouco menos mal vistas, elas têm um sistema mais demorado para você atingir uma recompensa. Por exemplo, o álcool. O álcool você precisa beber uma quantidade relativamente alta para que você se sinta bem, para que você tenha o prazer da bebida. Algumas drogas mais fortes vão ter isso mais rápido, como é o caso do crack. Quando o indivíduo consome o crack, heroína, essas drogas mais pesadas, o sistema de recompensa é ativado muito imediatamente. E o seu cérebro, ele é invadido por neurotransmissores que vão te dar a sensação de prazer. Quando aquilo abaixa no seu organismo pede novamente aquela mesma sensação. E aí você recorre àquilo de novo. O sistema que é ativado com os aplicativos, com os jogos, com a adrenalina do apostar e saber se você vai ganhar, não vai ganhar, é exatamente o mesmo. E aí a gente ainda tem um problema que é, se a gente for olhar, isso a gente olhando num campo neurológico, né? Se a gente for olhar num campo psicanalítico, essa falta que eu falei, ela é estrutural. Então, ela tá na essência do que é ser humano. Esses jogos, eles vão brincar com essa sensação que a gente tem da coisa da dívida. Então, o que acontece? Eu falto, mas ao mesmo tempo eu tô sempre em dívida, porque eu existo por causa de uma outra coisa e eu preciso pagar pela minha existência de alguma forma. Mesmo se a gente for pensar de um ponto de vista cristão. Todo mundo já nasce com o pecado original e você tem que fazer com que a sua vida compense essa dívida estruturante que você tem. Se a gente pensa num ponto clínico, né? Todo mundo tá ali produzindo e tentando fazer coisas para justificar. Seja por uma questão espiritual, seja por uma questão até a nível de ancestralidade. Eu devo aos meus ancestrais, às pessoas que vieram antes de mim, a minha existência. Então eu preciso justificar ela de alguma forma. E aí, essa ideia de produzir, de conseguir um lugar, nossa, olha aqui quanto que eu ganhei, olha como eu sou bem sucedido, olha o que eu consigo. Isso é muito tentador, isso mexe com uma coisa muito íntima da própria existência humana. Então é muito difícil você se desveicular dessas coisas, porque a tentação é muito grande.